Olá pessoal, esta é a aula de resistência dos materiais, é a aula de número 8, nós vamos falar sobre a relação entre o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson e o módulo de rigidez. Nós vamos utilizar para a nossa aula, como referência bibliográfica, o livro de resistência dos materiais da 5ª edição do autor Hibbeler. Nós vamos começar falando aqui um pouco sobre o coeficiente de Poisson. Bom, quando a gente tem um corpo deformável, como esse que está aqui na figura, tá? Ele vai ser, segundo o livro do Hibbeler, ele informa para a gente que é um bloco de borracha, que ele está sendo comprimido. Então, nós vamos considerar isso como uma deformação que é negativa. Certo? Portanto, se a gente... os seus lados, no caso aqui, tá? Ele vai se expandir. Então, deformação positiva. Como vocês estão vendo aqui, se ele é comprimido, as laterais elas vão se expandir. Certo? Nesse caso, o corpo, ao ser deformado, ele vai ser submetido a uma carga, uma força de tração ao longo do eixo, tá? Que a gente considera um eixo aqui, poderia ser um eixo Y, e aqui um eixo X, certo? Então, é uma tração feita no eixo, nós vamos chamar eixo X, vai ser o nosso eixo axial. Certo? Eixo axial. Exemplos de aplicação, né, de quando você tem um corpo deformável e você estica esse corpo axialmente, né, o que acontece? Exemplo é um elástico, por exemplo. Você puxa ele dos dois lados. E aí, conforme ele é esticado, ele aumenta de tamanho, só que as laterais dele, vocês estão vendo aqui, ó, a espessura dele, se a gente pegar esse espacinho aqui, né, essa espessura é reduzida. Tá? Então, quando você estica o elástico, a espessura se reduz. Esse é um exemplo que cabe aqui, nesse caso, desse corpinho que a gente está avaliando. Da mesma forma, se a gente, então, colocar uma força de compressão aqui nesse corpo, certo? O que acontece com ele? O corpo vai se contrair e os seus lados eles vão se expandir, conforme a gente está vendo aqui, ó. Então, tem expansão nas laterais. Se gerou uma força de cima para baixo aqui, por exemplo, aqui ele está no piso, né? Então, as laterais vão se expandir, certo? Muito bem. Então, a gente percebe o quê? Que se a gente tem uma carga P, tá, que é aplicada nesta barra, o comprimento dessa barra, é alterado, certo? Uma quantidade que nós vamos chamar de delta. Tá? Então, essa quantidade de alteração aí, vai ser de delta, que para a gente vai ser o comprimento que é alterado. Se ela tinha aqui, por exemplo, comprimento inicial, né? Desculpa, um comprimento inicial de L, daí eu comprimo esse corpo, ele não vai ter mais L aqui, mas o quanto ele caminhou aqui de cima para baixo para chegar nesse novo comprimento final, que a gente vai chamar de LF. Ele deformou, no caso aqui ele deformou um certo delta, que é o comprimento que ele recuou, certo? Muito bem. Quando a gente avalia comprimentos, tá, nós vamos trabalhar com delta. Quando a gente for avaliar mudança de raios, tá, você vê curvaturas aqui, né?
Se você tiver que avaliar raios, nós vamos chamar a deformação devido aos raios de delta linha, certo? Então, delta está associado à mudança de comprimento de uma posição inicial que o corpo tinha e vem para uma posição final. Então, ele variou aqui um comprimento delta, certo? Que nós vamos chamar de alongamento. Alongamento ou comprimento reduzido ou aumentado. Ok? Bom, mas isso é o alongamento, certo? Que a gente já definiu. O que seria a deformação? A deformação para a gente é você pegar esse valor do alongamento e dividir pelo comprimento que o corpo tinha inicialmente, certo? Então, eu vou definir uma nova grandeza aqui, que a gente vai chamar de deformação, que vai ser o comprimento que foi deformado, né, ou alongamento, e o comprimento inicial que o corpo possuía, certo? Se a gente estiver trabalhando no corpo longitudinalmente, se eu adotar, por exemplo, aqui, em vez de ser axial, ser longitudinal, então esse vai ser a deformação longitudinal. Se eu adotar, por exemplo, que na direção aqui em X vai ser a minha lateral, então a deformação lateral vai ser um delta linha dividido pelo raio. No caso aqui, a gente está considerando o raio como a variação de dimensão do corpo. Se eu considero a variação do corpo ao longo do seu comprimento, então eu vou trabalhar com L. Se eu trabalho com curvaturas, eu vou trabalhar com raio, certo? Então, deformações em relação ao raio, nós vamos trabalhar com delta linha. Deformações com comprimento, eu vou trabalhar com delta. Certo? Então, essas duas equações são importantes, vocês anotem aí. Nessa aula, nós vamos utilizar apenas essa equação aqui, certo? Bom, e aí nós vamos introduzir o conceito de coeficiente de Poisson. Tá? Poisson, pessoal, foi um cientista do século XIX que percebeu a relação das faixas de elasticidade, a razão entre as faixas de elasticidade ao estudar um corpo como esse que a gente está mostrando aqui. Então, nós vamos indicar o coeficiente de Poisson, essa letrinha grega aqui, nu, certo? Então, ele parece um Vzinho diferente, tá? E o coeficiente de Poisson, ele vai ser medido em relação ao material. Nós vamos supor que o material sempre vai ser homogêneo, todas as propriedades dele são a mesma ao longo de todas as coordenadas, então isso é isotropia. E o coeficiente de Poisson ele vai ser dado por menos a deformação lateral do corpo dividido pela deformação longitudinal. Certo? Então essa equação também vocês anotem aí que nós vamos utilizar nessa aula. Por que do sinal negativo? O sinal negativo, pessoal, ele vai ser usado porque o alongamento longitudinal provoca contração lateral. Quando você estica o corpo, por exemplo, há uma contração lateral no corpo. Ele faz isso aqui, né? Então, por isso você usa o sinal negativo. Então, essas duas equações são duas equações que nós vamos utilizar ao longo dessa aula. Aqui eu deixei para vocês uma definição de deformação e alongamento, tá? Isso aqui, esse material vocês vão ter, depois eu vou estar enviando para vocês. Mas nós já definimos aqui o que seria. Algumas características do coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson ele é adimensional, certo? Você não vai ter uma dimensão, tudo bem? Então ele é adimensional. Normalmente você indica o coeficiente de Poisson. Deixa eu mostrar aqui na frente. Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui nesse caso a gente não vai ter. Mas ele não tem dimensão, pessoal, certo? É adimensional. Para sólidos, por exemplo, que são porosos, o coeficiente de Poisson ele fica no intervalo entre 1/4 e 1/3.
tá? Sólidos porosos. Você vai encontrar, principalmente nesse livro aqui, lá no final do livro, tem várias tabelas de materiais com coeficientes de Poisson, de todas as espécies, tá? Para vários materiais. Agora, se eu tenho, por exemplo, um material, certo? Tenho aqui a coordenada x, coordenada y. Se eu tenho um material. Se nesse material, por exemplo, eu estico esse material, e ao esticar ele não é nem comprimido, nem ele não é achatado lateralmente, tá? Nessa condição, o coeficiente de Poisson vai ser 0, certo? Então, se você estica aqui o material, mas ele não é achatado, ele fica como se fosse... Ele estica aqui, mas não acontece nada na lateral. Nesse caso, o coeficiente de Poisson vale 0, tá? Bom, o valor máximo possível para um coeficiente de Poisson, nós vamos considerar que é 0,5. Então, ele vai de 0 até 0,5. Muito bem, então nós temos aqui já as equações necessárias para resolver um exercício. Nós vamos resolver esse exemplo aqui, 3.4. Então nós temos uma barra que é feita de aço, essa é a barra. Ela tem as dimensões mostradas aqui na figura, vocês estão vendo, ela tem 1,5 m de comprimento, ela tem espessura de 50 milímetros, tem uma carga de 80 kN sendo feita ao longo do eixo, e você tem uma largura aqui de 100 milímetros. Supondo que a força axial, essa de 80 kN, seja aplicada nela. Então, vamos determinar as mudanças no comprimento dessa barra, tá? E nas dimensões da seção transversal, após a aplicação da carga. Certo? Observação: o material comporta-se elasticamente. Então, se eu soltar essa carga, ele volta ao estado inicial que ele estava. Como que eu vou começar o problema? Primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar da equação da tensão. Tensão normal, pessoal, tá? Para recordar aí, ela vale a carga que você aplica no material dividido pela área de seção do seu material. Então, aqui na nossa figurinha, ó, nós estamos vendo que o eixo Z é o eixo onde está a carga. A carga está agindo na areazinha que a gente está marcando aqui agora. Essa areazinha, tá, que vai ser um retângulo. Esse retângulo ele tem área de 100 milímetros vezes 50 milímetros, tá? Então, se eu quiser calcular a tensão normal ali nessa barrinha, basta eu colocar o valor da carga, que é de 80 kN. O K ali representa quilo. Eu substituo o K por 10 a terceira, para ficar mais fácil para mim. E a carga eu coloco em newtons aqui. A área vai ser a área transformada em metros, né? Então vai ficar 0,1 metros, que é a nossa largura da carguinha, da área, e 50 milímetros, 0,05 metros. Ok? Então, só substituindo aqui, fazendo as contas, dividindo 80 mil por 0,1 vezes 0,05, vai dar 16 vezes 10 a sexta Pascal. Newton por metro quadrado, pessoal, 1 Newton por metro quadrado é a unidade de Pascal. E ela saiu daqui, né, quando eu multipliquei metro por metro. Beleza? Então, 16 vezes 10 a sexta Pascal. Tá bom? Então, esse é o valor da tensão. Ela é bem alta. E aí, o problema fornece para a gente o módulo de elasticidade do aço. Esse material aqui, ele é de aço. Como ele disse aqui, ó, aço. A36, se você for nesse livro, esse aqui é o apêndice do livro. Então, você consegue determinar o valor do módulo de elasticidade do aço, que é 200 gigapascal. Ok? Muito bem. Tendo a deformação
tendo o módulo de elasticidade e a deformação, existe uma equaçãozinha que é essa daqui que a gente vai utilizar. Tá? Essa daqui é importante, vocês têm que ter ela aí no seu formulário. O que é essa equação? Essa equação diz que a tensão normal aplicada num corpo, ela é proporcional à deformação daquele corpo, né? E a constante de proporcionalidade é o próprio módulo de elasticidade. Isso aqui gera aquele gráfico que a gente conhece, né? Bem, inclusive, né, de ciências dos materiais, que diz que se eu tenho a tensão aqui aplicada, ó, ele vai formar aquele gráfico que a gente conhece quando o material ele deforma elasticamente, depois tem a parte inelástica, né, até ele se romper. Tá? Então, tensão por deformação vai me dar o módulo da elasticidade que eu posso encontrar aqui pelo coeficiente angular dessa reta. Mas isso aqui, para a gente agora, é só um dado a mais. Então, isso aqui eu conheço. Então, vou escrever essa equação desse outro formato. Então, a minha deformação, que é a deformação no eixo Z, porque eu estou fazendo a força no eixo Z, certo? Então, a minha deformação não vai ser no eixo Y aqui, nem no eixo X, nem no Y. Vai ser onde está apontando a força, para esse caso. Tá? Porque eu estou usando também a deformação, eu estou usando a tensão no eixo Z. Beleza? Então, eu tenho a tensão no eixo Z, que eu acabei de encontrar, que é isso daqui. Só vou substituir ela aqui. Vou dividir pelo módulo de elasticidade do aço, que é 200 vezes 10 a nona, né? O giga vale 10 a nona, só substituir. E é Pascal, então Pascal com Pascal acaba cortando aqui, tá? A deformação, então, dividindo 16 vezes 10 a sexta por 200 vezes 10 a nona, vai dar 80 vezes 10 a menos 6, tá? É um número bem pequenininho. E, pessoal, aqui entra uma coisa importante. A deformação, nós sempre vamos medir ou em porcentagem ou em unidade por unidade. Então, aqui, ó, eu sei que a cada milímetro, o meu corpo se deforma 80 vezes 10 a menos 6 milímetros. Certo? Então, ele tem uma deformação bem pequenininha. Então, a cada milímetro, ao longo do eixo Z, ele deforma 80 vezes 10 a menos 6 milímetros. Certo? Ok? Muito bem. Vamos passar para frente. O alongamento inicial da barra agora. Então, aqui a gente trabalhou com deformação, tá? Tendo a deformação em Z, nós vamos utilizar aquela equaçãozinha que a gente viu lá na teoria, que é essa daqui. Vamos trazer ela para cá agora. Tá? Então, vamos pegar ela aqui, ó. Eu sei que o alongamento é igual a deformação vezes o comprimento da minha barrinha. O comprimento da minha barrinha é 1,5 m. Então, voltando aqui, ó, 1,5 m. A deformação em Z nós acabamos de encontrar. Tá aqui, ó. Que vai 80 vezes 10 a menos 6 milímetro por milímetro. Certo? Aqui, pessoal, está milímetro por milímetro, mas eu poderia colocar metro por metro, tá? Tanto faz aí. Certo? Então, vamos trazer para cá 80 vezes 10 a menos 6. Quanto que é o alongamento? Essa unidade de milímetro por milímetro eu posso deixar fora aqui, não preciso utilizar, tá? Vou deixar só essa de metro. Tá? Milímetro por milímetro é a mesma coisa que 1. Uma coisa igual dividido por outra coisa igual dá 1. Então aqui você não precisa colocar. Então vai ficar 80 vezes 1,5, vai dar 120 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6, pessoal, é a mesma coisa que usar essa sigla aqui, ó, micro. Então, o micro vale 10 a menos 6. Então, eu substituí 10 a menos 6 por micron. Significa o quê? Que o alongamento na direção de Z, ou o quanto o comprimento aumentou,
foi de 120 micrometros, muito pequenininho, né? Com a força que a gente fez lá. Muito bem. Nós sabemos que o coeficiente de Poisson do aço, tá? Isso aqui é dado pelo livro, tá? Tem na tabela lá no final desse livro aqui, mas esse coeficiente de Poisson do aço é 0,32, certo? Então, com esse coeficiente de Poisson e com essa equação aqui, tá? Que nós vimos lá atrás na teoria, certo? O coeficiente de Poisson de um material é menos a deformação lateral do seu corpinho dividido pela deformação longitudinal. Quando nós puxamos esse corpo para cá, certo? Ele deformou na direção de Z e aumentou o alongamento na direção de Z. Agora a pergunta é, será que ele mudou de comprimento e deformou na direção de X? Será que ele deformou na direção de Y? Nós precisamos ver isso. Então vamos verificar usando essa equação aqui. O que nós sabemos, tá? Nós vamos adotar que a deformação tanto em X quanto em Y, elas vão ser iguais. Tá? Para esse problema aqui, nós vamos adotar que elas vão ser iguais. E, usando essa equaçãozinha aqui, ó, nós vamos escrever desse jeito. Então, se eu pegar só a deformação em X, ela vai ser igual a menos o coeficiente de Poisson. Ok? Então, o coeficiente de Poisson do aço. Certo? Só que a deformação em X, que no caso, para a gente, olhando na figura aqui, tá? Essa daqui, ó, é uma deformação lateral. A deformação longitudinal para a gente é a deformação ao longo de todo esse corpo aqui, ó. Então, ela é lateral. Essa, a no eixo Z, é longitudinal. Então, por essa equação, ó, o E longitudinal é o E ao longo de todo o corpo. Então, E longitudinal para a gente vai ficar valendo como EZ, certo? Então, vai ficar a deformação E na direção de Z. E a deformação lateral? A deformação lateral para a gente vai ser em X. Então, vou colocar no lugar do E lateral aqui, vou colocar EX. Beleza? Então, vai ficar essa equação. Multiplicando o EZ por menos VA, tá? Vai ficar isso aqui, ó. Tá? E de X igual a menos o coeficiente de Poisson do aço vezes a deformação de Z. Isso vale também para Y. Se eu substituir Y no lugar do X aqui, vai ficar a mesma coisa. Por isso que o E de X é igual a E de Y, igual a menos o coeficiente de Poisson vezes o E de Z. Muito bem. Quem que é o coeficiente de Poisson? A gente já tem, é 0,32. Continua o sinal de menos aqui. Quem que é a deformação em Z? Deformação em Z a gente já tem, né? Calculamos aqui, ó, vale 80 vezes 10 a menos 6. Só colocar os valores aqui. Multiplicando os dois, o que nós vamos chegar? Nós vamos chegar aqui, vai dar menos 25,6. Questão das unidades, né? 0,32 não tem unidade, então aqui permanece sem unidade, né? E 80 vezes 10 a menos 6 é milímetro por milímetro. Então, continua milímetro por milímetro. Eu posso deixar metro por metro aqui também, tá? Se eu quiser tirar o milímetro, só deixar metro por metro. Foi o que ele fez, ele deixou metro aqui. Só que esse 10 a menos 6 ele transformou em micrometros, tá? Micrometros. Então vai ficar menos 25,6 micrometros. Então houve deformação no eixo X e no eixo Y. Certo? Houve deformação nos dois. Portanto, nós conseguimos determinar o alongamento tanto no X quanto no Y. Tá? Se houve deformação e provavelmente ela contraiu, então a barra ela vai fazer se a gente pudesse ver, ela faria um arco aqui dentro, né? Ó.
ela iria afundar na lateral, certo? Porque você esticou ela. Muito bem, qual que é o alongamento em x? O alongamento em x, pelas nossas equações lá atrás, é a deformação em x e o comprimento do x. Quanto que é o comprimento do x? É o comprimento da barrinha na lateral aqui, que é 100 milímetros. Ou seja, 0,1 metros. Está aqui. Quanto que é a deformação em x? É menos 25,6 micrômetros por metro. Está aqui. Certo? Ou você coloca 25,6 vezes 10 a menos 6. Não precisa colocar micrômetros, né? Multiplicando os dois vai ficar menos 2,56 micrômetros. Ou seja, isso aqui é o quanto a barrinha deformou na lateral em relação ao eixo x, certo? O quanto ela deformou. E no eixo y, quanto que ela deformou? Mesma coisa, ó, 25,6 é esse valor, vezes 0,5, que é o comprimento inicial em relação ao y, que é 50 milímetros. 0,05 metros, que é igual a menos 1,28 micrômetros. Ok? Então, esse problema, o que a gente teve que fazer? Nós tivemos que calcular tensão normal, deformação no eixo z, deformação no eixo x e y, adotamos que a deformação nos dois eixos eram iguais e calculamos os alongamentos tanto no eixo x quanto no eixo y, devido à presença da força de 80 kN puxando dos dois lados da barra. Certo? Então, isso aqui é um problema de aplicação de coeficiente de Poisson. Ok? Muito bem, eu vou deixar essa outra parte para a próxima aula, certo? E a gente finaliza por aqui esse exercício. Até mais, até a próxima, bons estudos, pessoal.